escala. O Dr. Napoleão Hill, ele passou 20 anos na primeira fase da pesquisa dele, porque era um acordo. 20 anos foi um acordo. Ele conheceu um milionário do aço e que queria entender, porque naquela época o capitalismo estava nascendo, ele não era a pujança que ele se tornou. Então ele queria entender o que fazia a diferença, o que acontecia. Eles definiram que passariam 20 anos tentando entender isso. Por que 20 anos? Para cumprir o acordo americano. Stand test of time. Fica em pé no teste do tempo. Então, esse era o conceito. Então, passou 20 anos, mas depois ele continuou a sua pesquisa em todos os seus 36 livros e ele percebeu que existe um elemento que altera todo o resultado da humanidade. É responsável por mais de 80% dos resultados na existência humana, que é a liderança. Porque é o líder que é responsável por unir as pessoas, é o líder que é responsável por definir as metas, é o líder que é responsável por organizar, é o líder que é responsável por indicar o caminho. E aí a gente pensa, mas se a liderança é 80%, por que todo o resto? É porque você precisa ter o entorno para poder sustentar. Agora, o que faz um líder? Ele nasce pronto, que é a pergunta que sempre se faz? Não. A resposta é não. Nada, absolutamente nada nasce pronto na natureza. Um elefante não nasce um elefante. O Einstein que nós conhecemos não nasceu o Einstein que nós conhecemos. Uma árvore não nasce uma árvore. Nasce um filhotinho, nasce uma plantinha, nasce um nenezinho e é construído ao longo da vida. Agora, é claro que tem elementos que diferenciam. E tem 3 elementos que fazem a diferença em um líder. Primeiro é uma visão. Todo líder tem uma visão e as pessoas só seguem quem está indo para algum lugar. É por isso que a gente vê doido com seguidores. As pessoas seguem quem está indo para algum lugar. Você pode perceber, se a pessoa tem uma visão, sempre tem um ou outro. E se a visão for consistente, aglutina mais. Então, esse é o número 1, o pilar número 1. O pilar número 2 do líder, ele precisa ter competência, porque não adianta ele ter uma visão, compartilhar a visão, difundir a visão, mas as pessoas não sentirem que ele vai segurar aquilo. Então ele tem que ter uma formação mínima, uma estrutura mínima, e depende do tamanho da sua visão, vai requerer o tamanho da sua formação. E terceiro, é não ter medo, é resistência emocional. No líder, o que vale é a pancada. Uma vez eu perguntei para o Dr. Luiz Henrique da Silveira, que governou por 2 mandatos Santa Catarina, 2 mandatos senador da República, foi ministro da Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara, foi prefeito de Joinville. Eu perguntei a ele, Dr. Luiz, qual é a maior qualidade de um político? Ele não levou milésimo de segundo, ele falou, é não ter medo. Se você não tiver medo, você vai construir coisas grandes. Então, o que faz um líder são essas 3 qualidades, esses 3 pilares centrais. E depois é a sustentabilidade disso, a estrutura disso. É isso que faz. Agora, é o líder que escala o time. É o elemento que aglutina tudo. É a cola. É a cola que cola todos os departamentos da empresa, é o que faz as coisas andarem. Em qualquer instituição humana. Um país sem liderança, ela colapsa. A sociedade colapsa. É só ver o caso do Egito. O Egito, há 6.000 anos atrás, já nos tinha legado a engenharia. 6.000 anos atrás, eles construíram as pirâmides. Dominavam a arte da guerra, conheciam o cio da terra, dominavam a armazenagem, lembra de 7 anos de vacas gordas, dominavam a logística, 7 anos de vacas magras, conheciam a mecânica celeste, entendiam do ciclo das águas. Hoje é um país falido, é um favelão, porque abriu mão de formar líderes. Então, onde abre mão de formar líderes, colapsa. Você está falando de futebol antes. Eu sou fã de futebol, escrevi um livro sobre futebol. Quando você olha o campeonato, qual é a primeira coisa que você olha? Não é o plantel principal, é o banco de reserva.
Porque o plantel principal vai se machucar, não vai? Ninguém aguenta uma competição de longo prazo sem uma canelada, sem uma exaustão. A questão é, na hora que substitui, na hora que você traz o banco de reserva aqui, se você traz um perna de pau, não sustenta. Então a gente olha o banco de reserva, se ele vai manter o campeonato, se ele vai manter a divisão ou não. Aquela vez no Brasil, o Neymar se machucou. Acabou. Deu um branco quando trouxe para dentro, trouxe o substituto, deu um branco. Aquele é um caso que tinha competência técnica, mas não tinha competência emocional. Ele não aguentou o peso da camisa, desestruturou a ausência do líder, desestruturou toda a mente maestra do time. E aí quando olhou aquela multidão, quando olhou aquilo tudo, deu um branco na equipe. Então o líder, além de ser escalador, ele tem uma responsabilidade emocional muito grande para onde ele está. Uma família sem um líder, ela vai para vulnerabilidade social. Uma empresa sem um líder, ela não consegue passar para a próxima geração. Uma cidade, quando o prefeito é miúdo, quando o prefeito é medíocre, a cidade parece que envelhece, encolhe. Quando o prefeito tem visão mais longe, é um empreendedor, é um pregador da esperança, é um cavaleiro do futuro, a cidade toda. Por quê? Porque expectativa gera fato. E o líder tem que gerar bons fatos.